Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é dói, mas passa. Eu tava gravando um vídeo tão empolgada e depois eu vi que não tava gravando, mas tá. Vou recomeçar esse vídeo, porque tô muito inspirada hoje pra falar. O tema de hoje é dói, mas passa, né? E caso você ainda não me conheça, eu sou Rebeca Meira e se inscreve no canal, dá aquele joinha e depois a gente vê esses outros detalhes. Mas começando o vídeo, como diria o nosso filósofo Tato, né? O menino da banda Fala Mansa. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei e chorei, agora não choro mais. Depois dessa célebre frase da música, né, do nosso filósofo contemporâneo, vamos falar sobre o assunto da dor. A gente sabe que como ser humano, a gente precisa entender. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, mas a gente precisa entender o quanto é importantíssimo a gente se acolher nos momentos difíceis, né? Eu gosto de usar muito a palavra, eu não gosto de falar difícil, complicado, eu gosto de falar desafiador. Eu acho que é uma palavra que traz muito mais leveza, né? Mas é normal, somos seres humanos e nós temos sentimentos, nós temos emoções e a gente passa por isso assim. E eu tava refletindo muito sobre isso, porque a gente acaba não se permitindo sofrer muitas vezes. E não é que a gente tem que sofrer, mas a gente tem que aprender a lidar com essa dor, com essa tristeza, que em algum momento vai aparecer, independente de quais sejam os motivos. Pode ser uma dor por causa de uma dor física, uma dor emocional, pode ser alguém que faleceu, pode ser alguém que terminou um relacionamento, pode ser alguma coisa da mente mesmo. Por exemplo, meus problemas são muito questões emocionais e as questões de saúde mental mesmo. Em que sentido? A minha mente ela é muito sabotadora, não a minha, só de todos os seres humanos. Então as minhas questões elas são muito mais voltadas para o emocional. Então, por exemplo, quando eu tenho um dia ruim, ou eu mudo logo o meu pensamento para transformar aquele dia em um dia bom, coloco coisas para elevar minha energia, elevar minha vibração para eu mudar aquele pensamento, ou meu dia vai ser o dia todo ladeira abaixo. E isso é complicado, porque muitas vezes a gente não sabe lidar e não sabe reagir com essa dor. Como assim, Rebeca? Por exemplo, às vezes a gente pega muito pesado com a gente mesmo. A gente não sabe como se acolher, né? A gente não sabe como se acolher nesses momentos. Essa que é a verdade. E aí eu aprendi muito, na terapia eu aprendi isso principalmente, de como a gente precisa entender e lidar com essas emoções boas e ruins, né? Nesses dias. Então, por exemplo, muitas vezes eu já me peguei fazendo coisas comigo mesmas que, por favor, gente, eu não faria isso com ninguém e muito menos com alguma amiga minha, com algum parente meu, entendeu? Mesmo que a pessoa merecesse, eu não faria as coisas que eu já fiz comigo, né? Então são coisas assim que a gente precisa ter muito carinho, porque você não trataria o outro daquela forma, então você precisa ter um carinho muito com você. Entender que aquele dia difícil, ele vai passar, até porque na vida a gente não tem todos os dias felizes, todos os dias alegres, nem tem também, não queremos ter todos os dias ruins, né? Todos os dias difíceis, vou falar assim. E assim, quando pesa muito, porque eu sinto muito disso, né? A gente precisa hoje entender o que é que traz leveza para o nosso coração. Quando pesa muito, larga, solta. Que é isso? Ai, tô aqui numa tristeza, com vontade de chorar? Chora. Quero conversar? Conversa. Muitas vezes a minha válvula de escape era conversar sozinha, né? Porque eu não me sentia antigamente à vontade de compartilhar aquele sentimento. Tipo assim, eu tô num dia ruim, eu vou ligar para um amigo para compartilhar aquele sentimento. Na minha cabeça eu estaria estragando o dia dele, né? A terapia me ajudou muito nisso. E é óbvio que é normal, quando muitas vezes eu não espero o dia da terapia para me expressar, então eu procuro meios de poder me expressar. E claro, como a gente vai amadurecendo, vai se tornando adultinho, a gente precisa entender, né, os pontos. E muitas vezes você tem uma rede de apoio ali familiar, uma rede de apoio de amizade, né? Até de relacionamento mesmo, quem tem namorado ou quem tem namorada, né? E assim, nós mulheres, mostrem isso para os homens, né, da sua vida, namorado, pai, irmão. Nós mulheres passamos por muitas variações por causa dos hormônios, né? Então, assim, quando a gente chega no período menstrual é muito difícil pra gente, que a gente fica muito sensível. Então, cada mulher reage de uma forma, só que aquela reação influencia muito nela, né? A gravidez também influencia muito. Então, por exemplo, em muitos momentos, quando eu estou no processo de
estou chegando no meu período menstrual, eu acabo ficando normal, eu acabo ficando muito dolorido, eu acabo ficando muito triste. E não é só isso, são questões também que. Então, são várias questões, não é só questão hormonal, mas tem a questão emocional, mental, saúde espiritual. Então, tem várias questões que você precisa começar a trabalhar, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da gente, né? A gente precisa entender o quanto é importante a gente cuidar disso aqui. E não tô falando do físico só. Como eu falo, né? Do mental e do espiritual também são essenciais. Então, dói que passa, dói, mas passa, é um fato. E claro, se essa dor persistir por muito tempo, você precisa, eu não estou me referindo à dor física, mas também, né, você precisa buscar ajuda. Mas, por exemplo, até porque eu sei que tem dores que elas são tão profundas que dói no físico, né? Dói lá na alma mesmo. Mas assim, a gente precisa aprender a se respeitar e se acolher. E aí, por exemplo, ontem eu tava falando com a colega da sala e ela faltou às aulas e eu perguntei a ela, tá tudo bem? O que aconteceu? Ela falou que tá, caramba, tô me sentindo muito mal, meu corpo tá, eu tô com muita cólica e hoje eu me dei o dia livre pra poder cuidar de mim. E eu achei aquele autocuidado dela tão legal, porque eu fiz, poxa, quantas vezes, né? A gente não tá aguentando, mas a gente tem que fazer aquilo. E muitas vezes passa dos limites. Eu era muito assim. Meu cérebro tava pifado. E eu tava ali, ó, me forçando a fazer aquilo. E é desumano isso com a gente. Então, essa dor, por mais que a gente não queira sentir, a gente tem que acolher. Tem gente que escuta música triste pra poder ficar naquela vibração e pra poder tirar aquilo ali de si mesmo. É importante ter esse momento. Tem gente que se isola, tem gente que procura alguém pra conversar. E aí tem muito também da questão da vulnerabilidade. O que eu não concordo é quando a pessoa tá num dia difícil, mas ela bloqueia os sentimentos, bloqueia as emoções e aquilo ali vai sendo acumulado dentro dela e aquilo ali, né, se converte em doença. Isso é péssimo. Mas assim, entenda que dói, mas apesar dos processos serem doloridos, os dias serem sofridos ou difíceis, passa, né? E eu falo isso porque eu já passei por vários momentos na minha vida. Assim como todo mundo, né? A gente precisa ser gentil com as pessoas, lembrando, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando, a gente não sabe, de fato, o que é que está acontecendo na vida delas. E como é que a gente pode ser contribuição também na vida delas, né? Então, por exemplo, na minha vida, eu já perdi alguém que eu amo, né? Já perdi algumas pessoas, várias pessoas muito importantes na minha vida que partiram e eu não vou poder mais ter contato, né? É, estão acompanhando Deus nesse momento. Eu já tive término de relacionamento, já tive processos internos meus que eu sofri demais, sabe? Solidão, angústia, tristeza, ansiedade, todas essas emoções que elas têm um cunho negativo, mas que elas me fizeram entender que no dia que eu senti, eu preciso sentir. Não tem como fugir disso. E outras emoções também que outros fatores da vida, né, profissional, pessoal, vão trazendo, né? Então, assim, vai doer, mas vai passar. E você tem que se permitir a se cuidar, né? Então, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, o que for necessário para você se cuidar. Porque pode parecer besteira, a gente pode falar, a vida é muito curta para chorar, para que não sei o quê. Não. A vida é uma escola em que a gente precisa aprender a matéria amor, como eu já ouvi, só que a gente sempre repete de ano, né? A gente nunca consegue passar. Mas é isso, a gente tá aqui nessa vida para um processo de amadurecimento e de evolução, né? E se você não pode ser 1% melhor do que você foi ontem, você vai ficar nesse processo girando, girando, girando e você não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa entender. Então, assim, eu gosto de fazer vídeo porque e de falar porque vai virar podcast, porque eu posso me reescutar, eu posso entender e eu sei que isso pode ajudar você também. Porque a tristeza, ela não é uma coisa só minha, só sua. E nem basei sua vida também para rede social, porque, vamos lá, falar as verdades aqui agora na cara. Instagram, todo mundo é feliz. TikTok é a realidade. Vamos falar? Vamos falar. É isso. Mas, assim, é muita... Nem todos os dias são fáceis, nem todos os dias são felizes, mas eles são necessários para a construção dessa pessoa que você quer se tornar ou que você quer ser, né? Nesse meu processo de mudança, a mudança de país, né? Eu tive meus momentos bem difíceis, né? Em que eu tive que me trancar, ou tive crise de ansiedade, tive muito choro, tive dúvidas, assim, de falar, meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô no lugar certo,
Eu preciso voltar. Porque essas dúvidas vêm na mente da gente, porque a nossa mente é sabotadora, né? E por mais que as coisas estejam parecendo paradas, tá tudo fluindo, a vida tá fluindo, a vida é dinâmica, não tem nada parado. As coisas estão acontecendo no fluxo certo. Só que a gente ainda não tem maturidade para entender isso. Mas isso aí é um assunto para um outro momento. Mas é isso, lembre-se. Doeu, doeu, agora não dói, não dói. Chorei, chorei, agora eu não choro mais. E se tiver que chorar, chore. Se tiver que sentir, sinta. Se tiver que anotar no caderninho, né? São técnicas bem boas que podem ajudar. Anotar, escrever, são coisas que fazem bem, né? Eu acho que o que faz bem, pra mim particularmente, eu tenho que falar. Eu sou muito tagarela. E escrever faz muita diferença pra mim. E, gente, eu vou falar o que eu fiz. Eu fiz um grupo no Telegram. Com Deus. Quando eu tô meio afobada, eu mando pra ele. Ele não tá nem recebendo ali no Telegram celestial, mas eu mando pra ele. Mas é a forma que eu encontrei de desabafar, de me reencontrar e de me reconectar com o que é importante pra mim, né? Fora outras formas que depois eu falo. Mas é isso. Aprenda a se amar, se cuidar e não seja tão difícil com você, né? Se acolha. Eu acredito que a gente precisa se acolher e relaxa, vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, dá um joinha, comenta aqui para dar aquele apoio moral e não se esqueça de acompanhar porque em breve eu com certeza vou fazer mais vídeos. Um beijo e até a próxima!